ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me aconselha. Ordena-te que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Salmo 71, verso 1 ao verso 3. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma manhã. Estamos aqui agradecidos a Deus por proteção da noite, pela oportunidade que Ele nos dá de mais um dia de vida. E nos apegamos aqui, já somos alimentados pelas palavras do salmista Davi, Salmo 71, verso 1 ao verso 3. Em ti, Senhor, me refugio. De fato, o Senhor é a nossa única âncora. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê para mim uma rocha habitável, em que eu possa ser acolhido. Ordena que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. É o que de fato é o nosso Salvador Jesus para cada um de nós. Nessa manhã quero pedir a Deus que a nossa vida esteja escondida, segura nas mãos do nosso Salvador. Estamos finalizando as cartas aqui do apóstolo Pedro e quero nesse momento convidar você a ter a sua Bíblia nas mãos e nós estudaremos agora o capítulo 3, o verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. O apóstolo Pedro, nessa segunda carta, fica muito evidente que ele não estava trazendo algo novo para as pessoas que estavam a ler a sua carta, mas ele estava a relembrar aquilo que eles já tinham conhecimento a respeito do que era a palavra de Deus. Todos nós sabemos, toda a Bíblia ela aponta para o que um dia Jesus Cristo irá fazer aqui nessa terra, o seu retorno iminente. Ele voltará com todo poder e glória para essa terra para buscar aqueles que um dia se separaram da sua pessoa em decorrência da entrada do pecado aqui nesse mundo. As consequências são tamanhas que nós podemos ver nos nossos dias e veremos até o último capítulo da história do planeta Terra. Mas a palavra de Deus tem o objetivo em nos mostrar que somente a cruz do Calvário é possível diminuir a distância que o pecado causou entre o Criador e a sua criatura. E nós queremos a cada dia, através da palavra de Deus, eis a razão de a cada dia termos que nos apegarmos à sua palavra, porque ela é um mapa, ela é uma carta de amor, ela é o caminho que nos mostra, o caminho que nós devemos seguir para que possamos estar muito em breve na casa do nosso Pai. Portanto, o Antigo e o Novo Testamento, como afirma o apóstolo Pedro, é a palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, o verso 16, e nós sabemos que a Bíblia é regra de fé e prática para todos os cristãos. E toda a Escritura é inspirada por Deus, não apenas uma parte dela, mas toda ela. O Antigo Testamento nos apresenta Deus, o Novo Testamento nos apresenta também o amor de Deus para com a raça humana. Eis a nossa necessidade a cada dia de vivermos uma vida de apego, dedicação e de estudo da sua palavra. Por outro lado, o apóstolo Pedro, ele tem uma preocupação em ensinar aquela igreja que nos últimos dias iriam surgir escarnecedores, falsos mestres, pessoas que teriam o objetivo apenas em menosprezar a palavra de Deus, iriam diminuir aquilo que de fato Deus deixou como sendo referência e prática para todo cristão. Para todo aquele que um dia desejasse receber a salvação, poderia se apegar à sua palavra e, consequentemente, esses escarnecedores teriam como intuito de destruir, diminuir a palavra, para que muitos pudessem não encontrar o caminho que conduz à salvação em Jesus Cristo. E na sua carta, ele tem uma missão especial, em levar os seus leitores a entenderem que da mesma forma como aconteceu no período do dilúvio, haviam tantas pessoas que menosprezaram o sermão de Noé, as palavras do patriarca Noé, mas mesmo assim o nosso Salvador cumpriu no período exato, no momento certo, veio aqui e permitiu que a água inundasse essa terra e apenas Noé e a sua família foram salvas dentro da arca. Da mesma forma, Deus um dia voltará aqui a essa terra e colocará o ponto final na história do pecado.
Nós precisamos entender que o que ainda o Senhor não realizou é em decorrência da sua misericórdia. Ele tem esperado que muitas pessoas cheguem ao arrependimento. A Bíblia é enfática em afirmar de que Deus não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário, Deus espera que todos aqueles que se envolveram no pecado cheguem ao pleno reconhecimento do seu pecado, ao arrependimento, se coloquem nas mãos de Deus para que possam receber a salvação. E tenha certeza, a razão pela qual ainda Jesus Cristo não voltou aqui a essa terra é na busca e na esperança que os pecadores se arrependam, se coloquem nas mãos de Deus, busquem ao Senhor, vivam uma nova vida e tenham a oportunidade de estar com Ele por toda a eternidade. Como está no capítulo 3, o verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós temos uma responsabilidade. A nossa missão é apressarmos a volta de Jesus. De repente, você nessa manhã comece a se perguntar como é que nós podemos apressar a volta de Jesus. É pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas de salvação, é cumprir a missão, é vivermos como Deus espera que nós possamos viver. A nossa vida é um testemunho vivo. A nossa vida é uma carta de amor através da Bíblia viva para as pessoas. Quando elas leem a Bíblia e olham para a nossa vida e veem que há uma harmonia entre a palavra de Deus e a vida de um cristão, é o maior testemunho, não, é o maior sermão que nós podemos pregar para essas pessoas. É dessa forma que nós podemos apressar, vivendo, falando a tempo e fora de tempo, que um dia Jesus Cristo irá voltar aqui a essa terra. Nós não podemos viver em função do que as pessoas respondem a essa mensagem. Nós somos chamados a falar, mas a obra da mudança, da transformação, da conversão é uma obra que o Espírito Santo que efetua na vida dessas pessoas. Deus tem esperado, mas nós sabemos perfeitamente que o limite da sua graça um dia chegará ao final. Aqueles que tomaram a sua decisão receberão a salvação, mas aqueles que ainda não escolheram viver ao lado de Jesus Cristo, nesse dia também terão que pagar pelas consequências das suas próprias decisões. Amigo, irmão, nessa manhã, quero convidar você a cada dia vivermos a palavra do Senhor, apressarmos a volta de Jesus Cristo. Se nós fizermos isso, eu tenho certeza que estaremos fazendo o nosso trabalho, o nosso papel, a nossa responsabilidade. Quando o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, teremos a alegria de viver com Ele, de estarmos com Ele por toda a eternidade. Quero convidar você nesse momento a orar comigo, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida nesta manhã. Bondoso Deus e Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver a Tua palavra. Sonhamos com o Teu retorno aqui a essa terra. Fica conosco, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e te conceda a paz.